Boa tarde, os companheiros do 7º ano do Educandário, né? Estamos chegando aqui para mais uma aula, né? Esperando, como sempre, que vocês estejam bem, estejam protegidos na graça e com a saúde que Deus propôs a cada um de vocês, né? Na aula passada, nós tivemos um conteúdo de verbos, né? Aula gramatical, né? E nas atividades a gente pode perceber algumas oscilações na questão da situação da aprendizagem. Bom, nós vamos dar continuidade e rever algumas coisas que nós vimos na aula passada, porque, como eu disse, é um conteúdo longo, é um conteúdo, entre aspas, né, chato, né, porque como tem muita informação e a gente não aprende de primeira, a primeira coisa que a gente diz, meu Deus, negócio chato e tal, mas com paciência, com calma, nós vamos conseguir vencer. Lembrando que é um verbo, né? Aquela palavra que indica ação, né? Que é uma ação, pular, correr, nadar, indica um estado. O que é um estado? Uma coisa passageira. Eu estou, eu sou, e indica uma ação da natureza. O que seria essa ação da natureza? Chove, troveja, pelo amor de Deus, não vamos fazer a brincadeirinha do relampagou, né? Então, são essas as formas que o verbo vai aparecer em uma oração. Ação, estado ou fenômeno da natureza, né? Continuando, o verbo ele tem uma característica, nós possamos dizer assim, física. O que seria essa característica física, professor? É fácil de conhecer o verbo na sua forma natural. O verbo, quando ele aparece e ele está na sua forma natural, nós chamamos ela de infinitivo. O que seria o infinitivo? É quando o verbo ele não está conjugado nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Então é como se ele estivesse pairando ali no infinito, né? Daí o nome infinitivo. Como seria esse infinitivo? Amar, né? Correr, sorrir. Então, como é que seria essa forma natural do verbo? O verbo ele vai terminar em uma vogal mais a consoante R. Chega aqui pertinho para a gente mostrar isso para vocês, né? Vamos lá. Amar. Então, essa terminação AR indica que o verbo ele vai estar no infinitivo. Infinitivo. Se for correr, se for sorrir, da mesma forma. Então, é uma característica natural da palavra. Ele não está conjugado, então ele tem a sua forma de aparecer tradicionalmente, no infinitivo. Agora, para conhecer o infinitivo, nós temos que ver que o verbo ele só pode terminar de 3 formas. E aí a gente chama de 3 conjugações verbais. As 3 conjugações verbais. Nós não estamos falando de conjugação presente, passado, futuro. Não. Nós estamos falando da estrutura da palavra. E como é que o verbo ele pode aparecer, professor? De 3 formas. Ou ele vai aparecer terminado em AR, ER e IR. Aqui nós temos o exemplo de amar, vender, sorrir. Poderia ser cantar, sofrer, falir, né? E assim sucessivamente. Todos os verbos vão ter essa característica. Ou termina em AR, ER e IR. E eles têm mais uma forma de nós fazermos a conjugação. Dê uma focalizada aqui para a gente observar. Vão prestando bem atenção na estrutura da palavra, de como é que ela vai aparecer. Vamos lá. AR. Primeira conjugação verbal.
Professor, primeira conjugação verbal por quê? Porque os verbos, na sua maioria, terminam em AR. Segunda conjugação, ER. Por quê? Da mesma forma. E terceira conjugação, IR. Primeira conjugação termina em AR, segunda conjugação termina em ER, terceira conjugação termina em IR. Professor, mas tem uma curiosidade, não tem não? Qual é a curiosidade? Nós temos aqui, na nossa língua portuguesa, um verbo chamado por. Mas esse verbo chamado por, ele nem termina em AR, nem termina em ER, nem termina em IR. Por que esse verbo é assim, professor? Pelo seguinte problema. Quando nós recebemos essas orientações gramaticais de Portugal, né, porque nós falamos português, porque a nossa língua veio de Portugal para cá, no período de colonização. Em Portugal, e até hoje é assim, esse verbo por, ele é escrito da seguinte forma. Poer. E é uma curiosidade. Poer, por quê? Então ele seria da segunda conjugação, porque na sua origem ele termina em ER. Por que a gente não fala assim, professor? Nós temos uma mania aqui no Brasil. Aquilo que nós estranhamos na forma de falar, nós procuramos modificar. Então, esse verbo poer, não ia pegar aqui por causa da pronúncia. Então, o que foi que a gente fez? No ato de falar, nós tiramos esse e ficou apenas por. Como é que a gente confirma, professor, que isso é verdade? Na hora de conjugar, a gente vai dizer, eu ponho, tu pões, ele põe. Então aparece esse que faz parte da origem da palavra. Na hora da conjugação, tradicionalmente, ele vai aparecer, né? Dando a indicação de que esse verbo é da segunda conjugação, porque originalmente a sua pronúncia existia ali na sua escrita um E e um R no final, né? Continuando. Tudo isso, professor, vai ter um significado especial, porque nós vamos começar a estudar a palavra radical. E a palavra radical, dentro do português, não é aquele radical do garoto rebelde, ih, aí doido, tal. Não é isso é radical, né? Do fazer o chifre com a mão e tal, aquela coisinha. Radical, a palavra na sua origem significa raiz. Então era como se a gente fosse procurar o quê? De onde vem essa palavra e como ela é escrita, né? Então o radical é a parte da palavra mais importante, porque dela parte o significado da palavra. A gente vai conhecer a palavra pelo seu significado, e o significado da palavra está no radical, ou seja, na raiz da palavra. Então, como é que funciona o radical? Chega aqui. Como é que vai acontecer o radical? Nós temos aqui o verbo correr. Chega aqui pertinho, para o pessoal visualizar bem. Observa a palavra correr. Está dando para ver direitinho? Então, eu vou passar mais um traço aqui para engrossar. Aqui no final, nós temos o sinal da conjugação. O verbo está no infinitivo. Então, esse ER é como se ele não fizesse parte da parte original da palavra, né? Então, quem seria o seu radical? C-O-R-R. O cor. Né? Cor. Professor, por que o E e o R não faz parte da palavra? Porque vai ter algumas palavras que ela vai sumir. Não vai ter aqui. Então, como é que nós vamos conhecer esse radical? Vamos formar outras palavras a partir de correr. Corríamos. Nós corríamos. Observe que a parte da palavra se mantém.
Aí só que depois do R, nós já temos aqui um I e mais uma sequência de letras. Não é mais a palavra da origem aqui. Então quer dizer, esse E não faz parte do radical da palavra. Ou então, no presente do indicativo, eu corro. Observa, C-O-R-R, radical da palavra. E logo depois, uma outra letra que foi colocada ali para originar a terminação da primeira pessoa do indicativo. Eu corro, né? Nada a ver com a palavra original, né? Que é o radical, que é o seu infinitivo. Deu para entender? Se deu para entender, nós vamos dar uma paradinha aqui e mudar esse assunto, né? Vamos mais para frente agora. Vamos lá.